a terra, de fazer reforma agrária, de começar a tratar melhor as pessoas do que o Partido Nacionalista estava fazendo. Então, eles foram angariando gente. Angariando. E, pô, os caras já tinham 3 milhões de pessoas. Vão ali para a Manchúria. Pegam tanque de guerra, arma, avião, tudo que os japoneses deixaram para trás, cara. E aí sim que é onde a coisa muda. Os caras ficaram fortes nessa época aí. Travou. Tá voltando aí, galera. Voltou. E aí a galera do resto do país começou a ver isso e pensou, bom, parece que essa história de comunismo é boa, né? Melhor do que o que a gente tá tendo aqui hoje. E aí os nacionalistas, os que sobraram, eles foram para Taiwan? É isso daí? Eles fogem para Taiwan, o Chiang Kai-shek foge para Taiwan, com cerca de 2 milhões de pessoas, mais um monte de relíquias, ouro, um monte de coisa que ele roubou daqui da China. Mas ainda ficou assim uns focos de resistência aqui dentro, né? Tanto que teve um pessoal que estava em Myanmar, que na época chamava Burma, que faz a divisa com a província de Yunnan. Esses caras voltam para a China para tentar lutar de volta, né? E o próprio Estados Unidos e a Inglaterra, eles tinham um plano de fortalecer os nacionalistas em Taiwan, trazer para Hong Kong e invadir a China a partir de Hong Kong. Caramba, um plano americano para tomar a China de novo. Claro. Nesse relatório que os Estados Unidos publica em 49, que eu li, são mais de 1000 páginas, está escrito lá que assim, a gente nunca vai apoiar um governo de coalizão entre nacionalista e comunista. Porque seria a força máxima, né? Então os Estados Unidos estão boicotando a China do Partido Comunista, desde antes de começar. A única coisa que eles não fizeram foi colocar soldados aqui diretamente, né? Mas tudo que eles puderam fazer de mandar armamento, dinheiro, consultor, eles fizeram. Eles só achavam que o Chiang Kai-shek era muito incompetente. Caramba, velho. Então, depois que os Estados Unidos conseguiu, né, essa abertura e conseguiu manter, entre aspas, a China exatamente como queria, ele não percebeu o desenvolvimento dela, porque dizem aqui de fora que o crescimento, a alavancagem financeira dela foi feita pelo próprio Estados Unidos. Sabe, uma injeção de dinheiro que tem aí. A gente eles chamam de porque a China se abriu. Na verdade, como eu estava comentando ali, tem um boicote de países, de Estados Unidos e de Europa, etc., por conta do comunismo, né? A gente tem literalmente a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, que era contra o comunismo. Tem uma agência chamada Radio Free Asia, que foi criada nos anos 40, só para espalhar notícia anticomunista. Então, não é que a China era fechada, é porque esses países embargaram a China. Então, quando vem essa história de, olha, a China se abriu nos anos 70, não é que a China se abriu nos anos 70, os Estados Unidos tiraram os embargos e falaram, olha, agora a gente vai negociar com vocês e vai deixar nossos parceiros negociar com vocês. É a mesma coisa que se Cuba hoje retirar os embargos de Cuba, eles vão falar, olha, Cuba se abriu. Não é Cuba se abriu, é vocês cercaram Cuba e não deixam ninguém negociar. Antes dessa abertura, que inclusive acontece durante o início da abertura, né, começa já com o Mao Zedong, em 72, que o Mao Zedong só morre em 76, a China já crescia uma média de 7% por ano. É que a China vinha de novo, né? Mesmo com os bloqueios. A China vinha do século das humilhações, de destruição, de fome. E aí, nos anos 80, quando tem a abertura comercial do Deng Xiaoping, e aí sim, né, eles fazem uma abertura comercial para trazer investimentos de fora, que eles tiveram que fazer, inclusive, algumas mudanças dentro do Partido Comunista para poder aceitar isso. Na Revolução Cultural se perseguia, né, burguês, perseguia qualquer coisa que era potencialmente capitalista, contra-revolucionário. Então, ali isso até 76. E aí, em 81, começa uma abertura comercial. Eles tiveram que fazer umas mudanças internas dentro da China. Aí sim, isso sim. E aí, alavanca por quê? Todas essas fábricas que tinham fora começam a vir para a China, né? Estados Unidos, Europa. E aí a gente vê, inclusive, esse discurso hoje de a China emite mais CO2 que todo mundo. Mas, claro, as fábricas saíram da Europa e vieram para cá. Então é muito fácil falar, olha, o chinês emite CO2. Sim, porque a escova de dente que o europeu está comprando não fabrica mais lá, fabrica aqui. Tudo sai daqui agora. O papel higiênico fabrica aqui. Então o CO2 simplesmente veio de lá para cá. O Tratado de Kyoto, então, foi feito para a China pagar para eles de novo. Produzir e pagar. Então, é isso, né? O crédito carbono. Você produz aí pra gente, depois você paga pra gente o que a gente pagou pra você produzir.
Mas essa história de alavancagem é só uma desculpa, né? Eles sempre vão arrumar uma desculpa para tentar explicar, porque a China, o Partido Comunista é capitalista. Sempre vai ter, sempre. E você acha que a China vai anexar Taiwan em algum momento? Então, o Xi Jinping, a China tinha um limite de mandatos, né, de 2 mandatos, desde a morte do Mao Zedong. Isso foi imposto na China, que fizeram uma lei, só podia ficar 2 mandatos. O Xi Jinping muda isso em 2020 ou 2021 para ser reeleito, e agora não tem mais limite, né? E um dos motivos da reeleição dele era reanexar Taiwan. E até agora nada, e o mandato dele acaba em 27. Então, eu acredito que ele vai ter que correr aí para fazer alguma coisa acontecer até 27. Né? Mas a população chinesa apoia a retomada de Taiwan. Claro, Taiwan é uma província rebelde. Os Estados Unidos reconhecem que Taiwan faz parte da China, cara. Sim. É complexo isso aí, né? Mas aí é assim... Cara, é complexo isso aí mesmo. O que eu ia falar, que eu sou o cara que tá alfinetando aqui, eu não quero mais não. Que galera você quer fica com raiva alfinetar, de Bertinho? mim. O que você quer Cara, alfinetar? você pergunta guerra. Você pega o pessoal da Ucrânia, a Ucrânia já foi União Soviética e hoje não é mais Rússia. Não dá, depois que o cara brigou pela liberdade, você falar, porra, a população daqui acha que ia de lá. Não, mas eles não brigaram, né? Eles não brigaram pela liberdade, né? Taiwan fazia parte da China até a Primeira Guerra Sino-Japonesa em 1898. O Japão toma Taiwan, mete lá uma cultura japonesa, proíbe sobrenome chinês, proíbe um monte de coisa. E aí, em 1943, na Conferência do Cairo, que tem lá o Churchill, o Roosevelt, eles decidem que tudo seria devolvido para a China. Tudo. Certo. Hong Kong, Taiwan e qualquer outra ilha que eles tivessem tomado. Todas as outras regiões. Então, quando acaba a Segunda Guerra, quando acaba a Guerra Civil e o Chiang Kai-shek foge para lá, os Estados Unidos usam Taiwan como uma base de guerra aqui, né? Assim, a mesma coisa a Coreia do Sul. Tem muita gente que é aqui na Ásia que diz que a Coreia do Sul é um país que está sob domínio dos Estados Unidos. É um pedacinho americano da Ásia. Então, eles usam Taiwan justamente para isso, né? Que é a mesma coisa que eles fazem com Israel no Oriente Médio. Os Estados Unidos precisam de Israel ali para ter uma base no Oriente Médio. Eles usam Taiwan da mesma forma. Taiwan deveria ser parte da China? Isso é uma outra discussão, porque tem um pessoal de lá que não quer fazer parte da China, né? Tem a parte das pessoas de lá, mas essa é uma discussão muito, muito maior, porque envolve um monte de outra coisa. Inclusive, os Estados Unidos estão cercando a China. Se vocês verem um mapa mundi aí, tem uma cadeia de ilhas que vai do Japão, que vai Okinawa, Ryukyu Island, e aí tem Taiwan, e depois vem Filipinas, Malásia, Singapura. Tá cheio de base militar ali. A única coisa que está faltando é Taiwan. Então, é importante tanto para os Estados Unidos manter Taiwan fora da China, como para a China pegar Taiwan para não ficar estrangulada. Entendi. Então, infelizmente, é um jogo geopolítico muito grande. E vai pegar, né? Porque eu não vejo a China baixando a cabeça dos Estados Unidos mais, cara. Toda vez que eu vejo, igual o Trump agora querendo taxar a China, não, beleza, pode taxar, a gente vai sobretaxar.